caros amigos do Almanaque Militar. Meu nome é Cristiano Brites e neste podcast vocês irão descobrir como a Operation Anthropoid ou Operação Anthropoid aconteceu. O termo é geralmente utilizado na zoologia para se referir ao grupo de primatas que estão geneticamente mais próximos dos seres humanos. Mas no contexto desse episódio, Anthropoid foi o codinome dado à operação que tinha o objetivo de assassinar Reinhard Heydrich, um dos homens mais importantes da Alemanha nazista. Você nunca ouviu falar da Operação Anthropoid ou desse palavrão que eu acabei de falar? Bom, então não deixe de escutar esse episódio. Na descrição, você poderá encontrar um link contendo as principais fontes que utilizei para fazer essa pesquisa. Não deixe de compartilhar nosso trabalho, isso é importante e ajuda demais. E, sem mais enrolações, acomode-se bem, utilize fones de ouvidos, tenha um bom episódio. – 29 de dezembro de 1941, 2h22 da madrugada. Espaço aéreo da Tchecoslováquia ocupada. Grupo Anthropoid, área de salto se aproximando. A visibilidade está péssima e não estamos conseguindo nos orientar com precisão pelos instrumentos. Os pontos de referência sumiram graças à maldita neve e o breu. Vocês vão ter que se orientar às cegas. Encontrem-se lá embaixo, executem os procedimentos e esperem o amanhecer. Não dá para prosseguir com incertezas, entendido? Sigam essas instruções e vocês conseguirão chegar até os seus contatos. Alguma dúvida? Ótimo! Deus abençoe vocês. Agora vão! Para que você entenda os motivos da Operação Anthropoid, aprofundaremos agora no que acontecia na Tchecoslováquia. Depois, abordaremos os preparativos da missão, a sua execução e todas as consequências. A Tchecoslováquia e sua anexação pela Alemanha nazista. Caso a Alemanha nazista não tivesse planejado atacar militarmente a Tchecoslováquia, nada disso teria acontecido. Mas não. Desde o final de 1937 ela planejava, esboçando um plano chamado Fallgrün. Em maio de 1938, o governo tchecoslovaco recebeu notícias de que unidades militares alemãs moviam-se em direção às fronteiras de seu país. A partir de então, a Força Aérea e o alto comando da Tchecoslováquia foram colocados em estado de alerta. As fronteiras foram fechadas, os reservistas foram convocados e postos de fronteira e fortificações militares foram tripulados. As medidas de prevenção contra os alemães continuaram, até que meses após, acentuaram-se. Na
Na segunda quinzena de setembro, houve uma mobilização geral por parte do exército de reservistas. No final do mesmo mês, o exército já se considerava preparado para enfrentar o inimigo, tendo à sua disposição 40 divisões e 2 brigadas apoiadas por artilharia, unidades de tanque, força aérea e linhas fronteiriças fortificadas. No entanto, todos foram surpreendidos com a notícia que não deveriam lutar, mas sim capitularem e se retirarem da fronteira. O governo tchecoslovaco contrariou os insistentes pedidos dos generais e de representantes de partidos políticos para que tal decisão não se concretizasse. Isso porque pouco tempo antes ocorrera em Munique uma conferência que resultou na ordem para que a Tchecoslováquia entregasse o controle de suas fronteiras para a Alemanha e, mais tarde, Hungria e Polônia. A reunião aconteceu entre os dias 29 e 30 de setembro e participaram dela os líderes da Inglaterra, Neville Chamberlain, Alemanha nazista, Adolf Hitler, Itália, Benito Mussolini e França, Édouard Daladier. A Tchecoslováquia perdeu 41.098 quilômetros quadrados de território, além de 4.879.000 de seus cidadãos. Em novembro, uma Assembleia Nacional declarou autônomas as regiões da Eslováquia e da Carpátia Ucraniana. O nome oficial do estado passou a ser República Tcheca Eslovaca, tornando-se a segunda república daquele país. Os tchecoslovacos souberam em cima da hora dessa conferência e nenhum representante de seu governo foi convocado. O presidente do país, Edvard Beneš, renunciou dias após e migrou para a Grã-Bretanha com sua esposa. No ano seguinte, Adolf Hitler convocou o novo presidente da Tchecoslováquia, Emil Hácha, para uma reunião em Berlim, na nova chancelaria do Reich. Na noite entre os dias 14 e 15 de março de 1939, o líder nazista obrigou Hácha a assinar um documento que tornaria seu país um protetorado da Alemanha e proclamaria a Eslováquia como um estado independente. Afirmou ainda que, independente de sua assinatura, o exército alemão já estava pronto para entrar nas regiões da Boêmia e Morávia pelo amanhecer. De início, Hácha se recusou a assinar o documento. Hitler então pressionou, ameaçando usar a Luftwaffe ou a Wehrmacht para arrasar Praga. Após ceder e assinar, o presidente tchecoslovaco foi forçado ainda a subscrever a justificativa do documento, redigida, é claro, pelos próprios alemães. Por fim, teve que fazer uma ligação para a capital, na presença dos nazistas, informando sobre as decisões e impedindo qualquer tipo de resistência. O decreto foi emitido ao amanhecer. Ocupação alemã. O diplomata Konstantin von Neurath foi escolhido para ser o protetor da Boêmia e Morávia, tendo Karl Hermann Frank como seu secretário de Estado. Em 21 de março, as autoridades nazistas do protetorado emitiram um decreto acerca do uso do alemão como língua oficial na região. Em abril, nomearam Alois Eliasch como primeiro-ministro. Ex-general de divisão, Eliasch demonstrava cooperar com os alemães quando na verdade mantinha estritos laços com representantes da resistência, e até com o ex-presidente Edvard Beneš. A partir de junho, leis antissemitas começaram a ser promulgadas. Desde os primeiros dias de ocupação, surgiram várias organizações de resistência. A mais importante delas chamada Obrana Naroda, ou Defesa da Nação, integrada principalmente por soldados dispensados e oficiais da reserva. Com o surgimento dessas organizações, a Gestapo, a polícia política secreta do Estado nazista, também começou a atuar. Seus principais departamentos ficavam em Praga e em Brno, e controlavam os escritórios regionais das cidades menores. Em agosto, ela quebrou a primeira rede de resistências tchecos, liderados por Zdeněk Šmoranec. Uma semana depois,
lançou uma operação que terminou com a prisão de 3.000 pessoas da alta sociedade tcheca. No dia 28 de outubro, ordenou uma repressão violenta a uma celebração patriótica. Um dos participantes morreu em decorrência das agressões, gerando sucessivos protestos. Em novembro, os nazistas ordenaram o fechamento de todas as universidades tchecas, executaram 9 universitários e deportaram outros 1.200 para prisões comuns e campos de concentração. No final de 1939 e início de 1940, a Gestapo alcançou integrantes da Obrana Naroda e fez prisões em massa. Após a invasão nazista, centenas de tchecoslovacos deixaram o país para comporem as forças armadas da Tchecoslováquia no exterior, como nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. O primeiro grupo militar desse tipo foi formado na Cracóvia, na Polônia, em abril de 1939. Já os indivíduos que buscaram a França não puderam fazer o mesmo, tendo em vista que ela não se encontrava em estado de guerra e considerava ilegal a formação de unidades militares compostas por estrangeiros. Sem escolha, eles se juntaram à Legião Estrangeira Francesa, mas foram assegurados que, caso a guerra eclodisse, poderiam servir ao exército tchecoslovaco no exterior. E foi exatamente isso que aconteceu. Em setembro de 1939, o governo francês criou o primeiro batalhão de infantaria das Forças Armadas da Tchecoslováquia no exterior, localizado na comuna de Agde, no sul da França. Em outubro, o batalhão se expandiu para um regimento, e no mês seguinte, o 2º Regimento de Infantaria foi formado a partir de homens recém-chegados. Em janeiro de 1940, ainda em Agde, foi estabelecida a 1ª Divisão da Tchecoslováquia, que no final de maio já contava com mais de 11.000 homens. Em meados de junho, quando a situação da França estava se tornando crítica, 5.000 membros da Divisão de Infantaria da Tchecoslováquia foram transferidos para a linha de frente. Após a França cair, exaustivas batalhas foram travadas para garantir a retirada de tropas inglesas, francesas, tchecas e de outras nações. Enquanto isso, na Tchecoslováquia, a prioridade dos alemães era de manter a paz e a estabilidade na política do país, esforçando-se em criar a ilusão de que eram independentes, mesmo com a ocupação. Grupos alinhados às ideias nazifascistas tentavam de alguma maneira alcançar o poder, como é o caso do movimento Vaica. Os alemães usaram o grupo como uma entidade perturbadora da vida política do protetorado, com a intenção de que um espírito pró-Alemanha fosse fomentado. O grupo, apesar de não ter conseguido atingir a influência que almejava, manteve relações estritas com a Gestapo. Por conta disso, foi criada uma seção de inteligência para que as lideranças das duas entidades cooperassem. Parte da propaganda de autonomia ilusória da Boêmia e Morávia era a existência do exército governamental. Dentro dessa força, havia planos para combater os alemães, caso um levante estourasse. No entanto, existiam colaboracionistas dentro do exército, e os nazistas logo expulsaram os membros destes planos. Por precaução, foram equipados apenas com pistolas e rifles austríacos ainda da Primeira Guerra, recebendo munições limitadas. Originalmente, as tropas usariam uniformes militares alemães com marcações especiais nas mangas, mas eles mantiveram a farda tchecoslovaca. O exército governamental, no final das contas, limitou-se a cuidar das ferrovias do protetorado ou a proteger os governantes tchecos. Houve ainda o estabelecimento da Polícia Uniformizada Tcheca, que fazia parte da vida cotidiana do protetorado e era composta por mais de 5.000 homens. Logo após o início da ocupação, um comandante alemão foi encarregado de supervisionar e instruí-la. Muitos destes policiais foram ativos na resistência. Por outro lado, alguns deles colaboraram com a Gestapo.
o início dos treinamentos. Com o desenvolvimento da guerra, representantes da inteligência tcheca em Londres começaram a negociar com os britânicos a possibilidade de colocar agentes tchecos em um avião e lançá-los no protetorado. O serviço de inteligência da Tchecoslováquia era liderado pelo coronel František Moravec, com experiência na área de inteligência desde 1930. Mesmo após a invasão em segredo, Moravec permaneceu com a coleta de dados contra a Alemanha, contrariando ordens superiores. Em março de 1939, juntamente com 10 outros oficiais de sua confiança, ele voou para Londres, onde prosseguiu com suas atividades. Os tchecos negociaram com a Agência Britânica de Inteligência e com o Comitê Britânico de Operações Especiais, o SOE, como será chamado daqui em diante. No plano, soldados especialmente selecionados deveriam realizar atos de sabotagem, coleta de informações, cometer atos terroristas e atuar como oficiais de ligação. Os britânicos aceitaram a proposta dos tchecos e os preparativos se iniciaram. Em março de 1941, Hugh Down, o chefe do Ministério da Economia de Guerra, ministério ao qual o SOE estava subordinado, inspecionou unidades militares da Tchecoslováquia na Grã-Bretanha. Em abril do mesmo ano, foi a vez do então primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, visitar as tropas tchecoslovacas, acompanhado do líder do país no exílio, Edvard Beneš. Durante o restante do ano, uma equipe denominada como Grupo Especial D, liderado pelo capitão Jaroslav Šustra, sob ordens do major Karel Palachek, começou a recrutar homens das brigadas tchecas em solo britânico, capazes de executar as operações secretas no território ocupado. O SOE havia criado escolas de treinamento especiais para que os soldados escolhidos pudessem ser especializados. A maioria delas localizava-se em partes remotas do interior da Inglaterra e da Escócia, geralmente em fazendas antigas, em castelos ou propriedades rurais. O treinamento dos homens selecionados foi dividido em 3 etapas: básica, complementar e especial. O treinamento básico consistia em um curso de assalto e um curso de paraquedismo. O primeiro tinha 4 semanas de duração e era realizado em fazendas da Escócia, com turma de 20 soldados. Nele, aprendia-se teoria básica e a prática de combate. O objetivo do treinamento era gerar um aumento da resistência física e psicológica dos alunos. Com uma metodologia incomumente exigente para eles, além da aptidão física, do treinamento de campo, tiro e combate corpo a corpo, os tchecoslovacos eram instruídos quanto ao uso de explosivos e da radiotelegrafia, passando ainda por um treinamento topográfico e de coleta de informações. No verão de 1941, dos 20 alunos, a primeira turma graduou apenas 8, e dentre eles estava o subtenente Józef Gabčík, um dos participantes da Operação Anthropoid. Ele nasceu no dia 8 de abril de 1912, em um município chamado Pozvie, hoje parte da Eslováquia, a cerca de 190 quilômetros da capital do país, Bratislava. Aprendeu ainda adolescente os ofícios de ferreiro e serralheiro, e durante os anos de 1934 a 1937, serviu no exército como suboficial, atuando no 14º Regimento de Infantaria, na cidade de Košice. A partir de 1937, ele foi empregado em uma fábrica militar na cidade de Žilina. No final de 1939, migrou para a França e se juntou à Legião Estrangeira. Nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, Gabčík foi até Agde e se juntou aos combatentes tchecoslovacos contra as forças alemãs. Ajudou na retirada de tropas aliadas e foi condecorado por bravura. Em seu relatório de graduação do curso de assalto, Gabčík foi considerado bem disciplinado, obedecendo minuciosamente a ordens, inteligente, porém lento em adquirir conhecimento, muito disposto, confiável e um bom líder quando seguro de sua posição. Em setembro de 1941, o segundo grupo concluiu os treinamentos especiais. Nessa turma estava Jan Kubiš, outro integrante da Operação Anthropoid. Kubiš nasceu no dia 24 de junho de 1913
em uma comuna situada na atual República Tcheca, chamada Dolní Milemovice, a cerca de 180 quilômetros de Praga. Possuía experiência com caldeiraria quando foi prestar o serviço básico militar no 31º Regimento de Infantaria, na cidade de Jihlava. Após concluí-lo, foi efetivado como um suboficial e serviu no norte da Morávia. Em junho de 1939, ele deixou a região em que vivia e se juntou à Legião Estrangeira Francesa. Quando a Segunda Guerra eclodiu, foi para Agde para se apresentar ao 1º Batalhão de Reserva. Por sua conduta considerada heróica nas batalhas de retirada, foi condecorado com a Cruz da Guerra Francesa. O curso de assalto foi seguido por um de paraquedismo, em um campo nas proximidades do aeroporto de Ringway, cidade localizada perto de Manchester. Ele tinha 2 semanas de duração e concentrava-se em saltos de paraquedas de balões e aviões da RAF, a Força Aérea Real. Este curso encerrava o treinamento básico e os militares graduados retornavam às suas unidades originais. Seriam convocados para cursos complementares ou especiais, de acordo com as necessidades do alto comando. Na segunda quinzena de setembro de 1941, a imprensa tcheca divulgou a notícia de que o protetor do Reich da Boêmia e da Morávia, Konstantin von Neurath, havia adoecido e que seria nomeado um protetor substituto. O motivo dessa mudança, na verdade, foi a preocupação dos nazistas com os sucessivos ataques e sabotagens que afetavam o transporte ferroviário. Além disso, era crescente o número de manifestações e resistência contra as forças de ocupação. Semanas antes da mudança, sob a coordenação da resistência, parte considerável da população tcheca passou a boicotar a imprensa pró-Alemanha do protetorado. Adolf Hitler acusou von Neurath de não ser forte o bastante para conter os resistentes. Portanto, para reverter a situação, usou como pretexto uma doença que acometia o diplomata e deu-lhe uma licença de descanso por tempo indeterminado. As ordens eram para que ele se recuperasse em sua casa, na Alemanha. Apesar da saída de von Neurath, o secretário de Estado do Protetorado, Karl Hermann Frank, não foi escolhido para substituí-lo. No mesmo dia que o antigo protetor se ausentou do cargo, chegou a Praga um avião com Reinhard Heydrich a bordo. Com apenas 37 anos, Reinhard Tristan Eugen Heydrich era um dos homens mais poderosos da Alemanha nazista, chefiando o escritório central de segurança do Reich e presidindo a Interpol desde agosto de 1940. Foi ele também que, em 1931, estabeleceu o Serviço de Segurança da SS, uma unidade secreta de inteligência que logo no início da guerra passou a ser subordinada ao Escritório Central de Segurança do Reich. Foi responsável ainda por idealizar políticas aterrorizadoras contra inimigos políticos na Alemanha e nos territórios ocupados. Em 1939, juntamente com Heinrich Himmler, chefe da SS, arquitetou o plano da solução final. Heydrich imediatamente instaurou um estado de exceção, com o objetivo de aniquilar a resistência nas terras do protetorado. Os elementos surpresa nessa intervenção foram a rapidez inesperada e a crueldade, calculadas para ter um efeito psicológico impactante na população. Junto com as notícias da posse de Heydrich, a imprensa divulgou informações sobre a prisão do primeiro-ministro Alois Elias, acusado de colaborar com a resistência e de manter contato com o governo exilado. No dia 28 de setembro de 1941, Heydrich declarou lei marcial para as regiões de Praga, Brno, Moravska Ostrava, Olomouc, Kladno e Hradec Králové. Os tribunais marciais tinham apenas 3 opções, que eram cumprir a sentença de morte, entregar o acusado à Gestapo e ou justificar a pessoa. As sentenças desses tribunais eram irrevogáveis e foram executadas imediatamente. No mesmo dia do decreto, 2 membros da Obrana Narodna e generais de exército foram condenados à morte e executados por um esquadrão de tiro
do quartel de Rozynie, um distrito de Praga. No dia seguinte, um decreto com mais medidas antissemitas foi publicado, ordenando o fechamento imediato de todas as sinagogas, uma vez que elas não eram usadas para fins religiosos há algum tempo. Em vez disso, esses locais, segundo o documento, tornaram-se pontos focais de atos criminosos. A polícia também estava autorizada a agir quando tchecos demonstrassem cordialidade com judeus em qualquer lugar público. Essa medida foi implementada por conta dos gestos de apoio de alguns tchecos para com os judeus, depois que todos eles foram forçados a usar a estrela de Davi amarela a partir de setembro. Ao mesmo tempo, Heydrich começou a planejar a criação de um gueto judeu no município de Terezin. A 30 de setembro, ele aconselhou o chefe da Gestapo, Heinrich Müller, de que todas as pessoas sentenciadas pelos tribunais marciais, quando não executadas imediatamente, deveriam ser deportadas exclusivamente para o campo de Mauthausen, na Áustria. De seus aposentos no Palácio de Czernin, em 2 de outubro de 1941, Heydrich fez seu discurso inaugural. Abre aspas. Devo, sem ambiguidades e com clareza inflexível, levar os cidadãos desse país, tchecos ou não, ao entendimento de que não há como evitar o fato de serem membros do Reich e, como tal, devem-no lealdade. Preciso ter certeza de que todo trabalhador tcheco empenha-se ao máximo para o esforço de guerra alemão. Fecha aspas. Sobre a aplicação da solução final nos judeus tchecos, ele disse que o protetorado deveria seguir de uma vez por todas as diretrizes alemãs. Abre aspas. Para poder tomar uma decisão sobre quem é adequado para ser germanizado, precisamos do histórico racial. Temos todo tipo de gente por aqui. Algumas delas estão mostrando aptidão racial e são ajuizadas. Vai ser simples trabalhar nessas, poderemos germanizá-las. Por outro lado, temos indivíduos racialmente inferiores e de juízo inaceitável. Estes nós deveremos mandar embora. Há muito espaço no leste. Entre esses dois extremos, existem aqueles intermediários. Estes nós precisamos examinar minuciosamente. Temos pessoas racialmente inferiores, mas ajuizadas, e pessoas racialmente inaceitáveis, de péssimo juízo. Quanto ao primeiro tipo, devemos reassentá-los no Reich ou em outro lugar, mas temos que garantir que eles não se reproduzam mais, afinal não queremos que eles se desenvolvam nessas áreas. Fecha aspas. Mais adiante, Heydrich prossegue. Abre aspas. Há ainda um grupo que é racialmente admissível, mas com pensamentos hostis. E esse é o grupo mais perigoso, tendo em vista que são racialmente puros. Temos que pensar cuidadosamente no que fazer com eles. Podemos realocar algum deles no seio do Reich, colocá-los em um ambiente puramente alemão, e em seguida germanizá-los e reeducá-los. Se isso não for possível, devemos colocá-los contra a parede. Fecha aspas. Logo após o discurso, Heydrich voou para um dos principais quartéis generais de Adolf Hitler, a Toca do Lobo, localizada na antiga Prússia Oriental, em uma zona que atualmente pertence à Polônia. Lá, o protetor participou de um jantar de trabalho, durante o qual ele compartilhou com o Führer suas primeiras impressões no cargo. Entre o final de setembro e o início de outubro de 1941, Edvard Beneš se preparava para negociar com os aliados ocidentais a revogação do Acordo de Munique e o restabelecimento das fronteiras da Tchecoslováquia, como eram antes de setembro de 1938. Nos primeiros anos da guerra, as potências ocidentais não reconheceram seu país na esfera política internacional. Apenas em junho de 1941, a Grã-Bretanha legitimou o governo exilado, mas o Acordo de Munique permaneceu em vigor. Todos esperavam que o governo tchecoslovaco do protetorado renunciasse, demonstrando assim apoio a Beneš e rejeição à ocupação nazista, ações que ocasionariam negociações sobre a revogação do Acordo de Munique. No entanto, o governo não renunciou,
e após a chegada de Heydrich, não protestou a declaração da lei marcial, aceitando ainda a prisão do primeiro-ministro Elias e colocando-se a serviço dos nazistas. Os aliados passaram a cobrar de Benesch uma resistência mais enérgica no protetorado, uma vez que seu governo pouco a pouco se destacava menos em contribuir ativamente para derrotar a Alemanha em seu território. Portanto, era necessário organizar uma iniciativa que se mostrasse claramente anti-alemã, demonstrando simultaneamente a influência de Benesch no país ocupado. No início de outubro, a imprensa tchecoslovaca na Grã-Bretanha publicou as primeiras notícias sobre o que o novo protetor do Reich havia feito. Por volta dessa época, é que surgiu no círculo próximo a Benesch a ideia de eliminar Heydrich. O terror desencadeado pelo novo protetor era considerado inaceitável e assassiná-lo seria um ato de justa retribuição. Ao mesmo tempo, pretendia-se provar aos nazistas que nenhum deles era intocável. A operação recebeu o codinome Anthropoid e foi desenvolvida em cooperação com o SOE. Para realizá-la, foram selecionados o subtenente Josef Kabchik e o sargento Karel Svoboda. A princípio, o plano considerava Heydrich e também Karl Hermann Frank como alvos. Os paraquedistas deixariam as Ilhas Britânicas e aterrissariam em 5 possíveis locais perto de Pilsen. O dia fatídico seria 28 de outubro, dia da independência da Tchecoslováquia. Antes da Operação Anthropoid, os tchecos executaram a Operação Percentage. Essa missão foi confiada ao cabo František Pavelka, graduado na mesma turma que Gabčík. Durante a noite, entre os dias 3 e 4 de outubro, ele saltou em uma comuna tcheca e tinha como objetivo estabelecer contato com representantes da UVOD, uma frente doméstica de resistentes, e entregá-los uma mensagem do general e ministro da Defesa Sergei Ingres. A UVOD recebeu novos transdutores de cristais para alcançarem novas estações de rádio, além de chaves de telégrafo e de criptografia. Como os nazistas haviam cortado todas as redes de comunicações dessa resistência com Londres, à exceção de uma, Pavelka também foi equipado com um transmissor com o qual ele ajudaria a manter a comunicação deles com a capital inglesa. Todavia, os britânicos e o comando tchecoslovaco no exílio não souberam dos resultados da operação tão cedo. Isso porque na mesma noite do salto, em Praga, uma unidade de detecção de rádio da Gestapo descobriu e apreendeu o único transmissor que ainda efetuava contato com a Inglaterra, à exceção mencionada anteriormente. A descoberta levou à prisão de vários resistentes, chegando a outras organizações e colaboradores, incluindo a captura do paraquedista 21 dias depois. Submetido à tortura pela Gestapo, Pavelka acabou revelando alguns endereços e nomes de ajudantes. Tempos depois, ele foi condenado à morte pelo Tribunal Popular de Berlim e executado em janeiro de 1943, na prisão berlinense de Plötzensee. Na capital tchecoslovaca, na presença do major da SS Adolf Eichmann, membro de uma pasta para assuntos judaicos no Escritório Central de Segurança do Reich, Heydrich presidiu uma conferência sobre a solução final no protetorado. Ele afirmou que havia aproximadamente 88 mil judeus vivendo nessas terras e indicou que a pequena fortaleza do município de Terezín, a cerca de 60 quilômetros de Praga, seria ideal para se construir um gueto. Segundo ele, o transporte para Terezín não demoraria muito. 2 ou 3 trens poderiam ser enviados diariamente, com cerca de 1.000 pessoas cada. Cada judeu poderia levar uma bagagem sem trancas, com até 50 quilos de pertences pessoais, e para facilitar para os alemães, alimentos para 2 a 4 semanas. Os primeiros prisioneiros chegariam ao campo de concentração 3 meses depois. A decolagem da Grã-Bretanha rumo ao protetorado
na Operação Anthropoid estava prevista para acontecer entre os dias 7 a 10 de outubro de 1941, como acordado na primeira reunião entre os departamentos de inteligência britânico e tchecoslovaco. Quando chegaram as notícias das repressões no protetorado, inclusive contra alguns dos principais líderes militares, o governo exilado decidiu que o alvo seria Heydrich. No dia 5 de outubro, os agentes escolhidos, Józef Gabčík e Karel Svoboda, foram para Manchester fazer o curso complementar, onde realizariam 2 saltos diurnos de um bombardeiro e um salto noturno de um balão. O sargento Svoboda sofreu um ferimento na cabeça durante o salto do balão e no dia seguinte foi transferido para Londres para ser mais bem examinado. Em 7 de outubro, Gabčík se formou sozinho e o capitão Jaroslav Šustra imediatamente informou ao chefe da inteligência tchecoslovaca, Coronel Moravec. Em seguida, sugeriu que o sargento Svoboda fosse substituído por Jan Kubiš, a pedido de Gabčík. A solicitação foi concedida pelo major Karel Palachek, comandante do Grupo Especial D. Gabčík e Kubiš faziam parte do grupo de militares estrangeiros que conseguiram ser evacuados do território francês pelos britânicos após a queda da França. Nas Ilhas Britânicas, integraram a primeira Brigada Mista da Tchecoslováquia, onde serviram em diferentes unidades. Entretanto, foram comandantes imediatos de seus respectivos pelotões, e foi talvez aí que eles se conheceram. A substituição foi aprovada, mas o cronograma operacional planejado não pôde ser mantido. Isso porque Kubiš não havia feito o curso complementar, e seus documentos falsos do protetorado não estavam prontos. A Operação Anthropoid foi adiada. E aí, tá gostando e conseguindo entender até aqui? Eu espero que sim. Como vimos, a Operação Anthropoid foi adiada, mas a continuação dessa série não. Para que a história dessa missão não fique tão longa e em um só episódio, vamos dividi-la em partes. Você gosta de história militar? Quer ficar ciente assim que os novos episódios saírem? Então não deixe de acompanhar o Almanac em suas principais redes sociais, que estão na descrição. Por hoje foi isso, soldados. Um abraço e preparem-se para a próxima missão.